pessoas, tudo bem? Daqui Lara Reis, psicóloga, hipnoterapeuta e programadora neurolinguística. E eu tô iniciando esse canal aqui para vocês para fazer análises psicológicas de filmes e séries, isso mesmo. Resolvi juntar as minhas paixões, coisas que eu amo, que são a psicologia e o cinema, essa arte aí dos filmes. Gosto muito de séries também, sou viciada em séries. E eu sempre gosto de ter esse olhar da psicologia sobre essas obras do cinema e as séries que são essa nova febre aí, esse novo vício do pessoal. E para começar esse canal, eu vou fazer a análise de um filme que faz muito sentido para mim começar com esse filme, que é o filme Clube da Luta. Isso mesmo, é um filme de 1999, com Edward Norton e Brad Pitt no elenco principal, e Helena Bonham Carter também aí, são atores conceituadíssimos no cinema, né, já se consagraram. E para quem não sabe, o filme Clube da Luta foi baseado neste livro aqui, ó, de mesmo nome, Clube da Luta. O livro é muito interessante. Para quem já assistiu o filme, vale a pena ler o livro. Para quem não assistiu o filme, não leu o livro, vale a pena as duas coisas. O filme é excelente, para mim é uma das melhores adaptações de livro, que eu já li o livro e vi o filme. Para mim é uma das melhores adaptações. Mas então vamos lá, né? Por que eu escolhi esse filme? Primeiro porque quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu assisti Clube da Luta. E sabe quando você fica assim, ó? Exatamente, foi essa a minha cara quando eu assisti Clube da Luta. Eu fiquei impactada com esse filme, eu tinha apenas 16 anos. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a pensar em psicologia como uma coisa interessante. Eu comecei a me interessar pela psicologia, por estudar a mente humana. Então fez todo sentido para mim começar com esse filme, né? Fazer aí a minha primeira análise psicológica. Como que começa esse filme? O personagem principal é interpretado pelo Edward Norton. E é muito legal porque é um personagem que não tem nome. Você pode assistir o filme, assistir de novo. Você vai procurar alguma cena em que eles falam o nome do personagem do Edward Norton, mas você não vai achar. E isso tem um porquê. Ele é um cara que trabalha ali numa empresa, na área administrativa, e ele tem uma rotina bem corrida, assim, muita cobrança do chefe. Ele é extremamente consumista, ele tem um ótimo apartamento com vários móveis, com várias coisas que ele nem usa, mas ele fica assistindo TV, aqueles canais de compra, e fica comprando coisas, e fica vendo catálogos de revistas também para comprar coisas. E é muito interessante esse começo de filme, porque você tem aí a contextualização da vida desse personagem. E ele sofre de insônia. Ele não consegue dormir. Então ele já procurou terapia, já procurou médico, já pediu remédio controlado, etc. E nada faz ele dormir, nada consegue fazer ele dormir. E essa insônia vai dando uma angústia tão grande nele que ele começa a frequentar grupos de apoio dos mais variados tipos. Então ele começa a ir em grupos de câncer, grupos de alcoólatras, doenças que ele não tem. Porque lá ele fala que nesses grupos ele consegue sentir alguma coisa. Ele consegue sentir alguma emoção quando ele tá nesses grupos. E aí a gente já começa a pensar, né? Meu Deus, ele precisa estar em contato com grupos de ajuda de doenças que ele não tem, pessoas com sofrimento extremo, para poder sentir alguma coisa. Como é que tá a vida desse cara, né? A gente já começa a se questionar. Mas aí, eu vou dar alguns spoilers aqui, eu não consigo fazer uma análise legal assim de um filme para vocês sem falar sobre o filme.
Então, se você tá se interessando aí pelo filme e você não gosta de spoilers, então pare o vídeo, vá assistir ao filme e depois volte para assistir a análise. Mas se você já assistiu, tudo bem. O apartamento dele explode e ele conhece um cara chamado Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt. E aí, ele acabou de conhecer o Tyler, mas ele resolve ligar pro Tyler e sair pra conversar. E aí eles vão tomar uma bebida ali, tomar uma cerveja. E ele acaba se hospedando na casa do Tyler, já que o apartamento dele explodiu, pegou fogo lá, destruiu tudo. Só que aí, ele e o Tyler, eles resolvem montar um clube da luta. Daí vem o nome do filme. O Clube da Luta é um grupo de homens que se encontram em porões de bares para lutar realmente. Soco, chute, tudo que você pensar é algo extremamente violento. E aí, existem algumas regras, eu acho super interessante essa questão das regras do Clube da Luta, porque a gente pode pensar até mesmo numa situação de extrema violência, até mesmo num grupo violento, existem regras, né? A necessidade do ser humano de criar regras. Mas o que acontece? Esse grupo, esse Clube da Luta, vai tomando uma proporção muito grande. Cada vez mais homens vão entrando nesse grupo da luta, nesse Clube da Luta. E aí tem algumas frases muito interessantes assim no filme, principalmente durante essas cenas do clube. Uma das frases aí interessantes que tem no filme é quando o Tyler Durden questiona: se você morresse agora, o que você sentiria a respeito da sua vida? A gente já começa a refletir, né? Esse filme, ele é muito impactante, assim, ele traz muitas frases impactantes, principalmente as frases do Tyler. O Tyler, ele é um cara, ele é líder, ele é atraente, ele é bonito, ele é impulsivo, ele é um cara de atitude, ele é carismático. E o personagem do Edward Norton, que não tem nome, ele começa a sentir uma certa inveja do Tyler. O Tyler é tudo que ele queria ser e que ele não consegue ser. E aí a gente começa, o filme vai te levando assim numa trama que o filme é muito interessante, o filme te prende a atenção, porque esse grupo, esse Clube da Luta, ele tá crescendo e ele tá expandindo para outras cidades. Existem várias cidades que tem Clube da Luta. Aí eles começam a cometer pequenos crimes, né? Furtos, depredar as coisas na rua, vandalismo, assim. Mas de repente esses crimes vão tomando uma proporção maior. Até que eles resolvem, eles têm um plano de explodir empresas bancárias, financeiras, de cartões de crédito. Porque o Tyler, ele é um cara, ele é o líder do Clube da Luta, né? Apesar dele ter fundado junto com o personagem do Edward Norton, o Tyler é o líder, né? O Tyler é aquele cara que assume. Então, o Tyler, ele é muito revoltado, assim, com essa questão da sociedade. E para ele, os prédios de financeiras, de bancos de cartão de crédito, representam tudo de ruim que existe na sociedade, assim, né? Que incentiva esse consumo desenfreado, que tá levando a esse mal-estar das pessoas. Então ele quer acabar com isso, né? Seria tipo o grande show dele, né? Explodir todos os prédios, assim, de agências de cartão de crédito. E o personagem do Edward Norton resolve impedir isso, porque é um absurdo fazer isso, é um crime, etc. E ele resolve impedir isso. Aí é que vem a grande questão do filme. Nessa briga entre o Tyler e o personagem do Edward Norton, que o personagem sem nome quer impedir o Tyler de explodir essas agências, ele começa a procurar o Tyler e de repente ele não encontra mais o Tyler. O Tyler desaparece
E ele começa a viajar em várias cidades procurando pelo Tyler. E aí a gente começa a ter alguns indícios bem interessantes de que o Tyler não existe. E aí você começa a se questionar, gente, mas como assim? E aí você descobre que o Tyler, na verdade, foi um personagem criado pelo personagem do Edward Norton, que é algo da mente dele, que na verdade foi ele mesmo que fez tudo isso o tempo todo. Foi o personagem sem nome. E ele criou o Tyler, a mente dele alucinou ali, criou o Tyler para representar tudo isso que ele queria fazer. Ou seja, a forma dele de realizar todos os seus instintos, todos os seus impulsos ali, de fazer tudo o que ele queria fazer, foi criar uma outra personalidade. Houve uma cisão com a realidade. E aí, o que a gente pode analisar desse filme? A gente tem o personagem do Edward Norton, que tem uma vida totalmente ali vazia, ele sente uma angústia, uma vida sem propósito. Inclusive, tem uma outra frase também no filme: somos os filhos do meio da história, sem propósito, sem lugar. Não temos grandes guerras nem grandes depressões. A nossa guerra é a espiritual e a nossa depressão é a nossa vida. Aquele momento que você para e te bate uma bad, sabe? Quando você para pra pensar nessa frase. O filme é de 1999, mas a gente tá aqui em 2019 e a gente vive isso até hoje. A gente tá vivendo uma guerra espiritual, né? E eu não tô falando de questão religiosa, mas de você pensar nisso mesmo, no seu propósito, na sua conexão com você mesmo aí, com o seu eu. De qual a sua missão no mundo, qual é o seu legado, o que você quer deixar aqui. Essas questões que fazem parte da espiritualidade, não estou falando de religiosidade, tá? Espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. E a nossa grande depressão é a nossa própria vida. E a gente está vivendo uma era realmente que as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo transtornos depressivos, né? A depressão é o grande mal do século. As pessoas estão desenvolvendo depressão, os níveis de depressão estão alarmantes no mundo todo. Então a gente pensa, né, um cara que tinha aí uma vida totalmente monótona, uma pressão extrema, ele tinha vazio, ele tinha angústia, ele tinha ansiedade, e ele buscava resolver isso, ele tinha esse consumo desenfreado aí, né? E o consumismo a gente sabe que é sempre a tentativa de preencher algo, a pessoa tá tentando preencher algo, e ele tá numa vida de tanto sofrimento psíquico, tanta angústia, tanta dor interna, que ele não consegue sentir. E quando a gente não sente as nossas emoções, a gente tem que pensar o que pode acontecer. No caso do filme, o que acontece com esse personagem do Edward Norton? Entendem agora o porquê dele não ter um nome? É como se ele fosse só mais um na sociedade. É como se ele fosse só um número, só estatística. Ele não tem uma identidade, ele não tem uma singularidade. Ele é só mais um em meio a tantos, então ele não tem um nome. E ele tá vivendo essa vida muito maluca ali, sem dor, sem emoção, sem nada, porque a dor é tão grande que a nossa mente reprime tudo que a gente está sentindo. Mas a vida real dele é tão sofrida, psiquicamente falando, né? Não tô falando, ele não tinha uma vida de necessidades materiais, muito pelo contrário. Mas ele não via sentido nisso, ele não via propósito, ele não tinha um sentido na vida dele. E isso foi causando muitas angústias. Até que ele rompe com a realidade, ele psicotiza, ele cria uma realidade totalmente paralela, em que existe um cara chamado Tyler Durden que funda com ele um clube da luta. Quando na verdade ele fundou esse clube da luta sozinho. Mas ele foi reprimindo todos os instintos dele, né? Instintos sexuais, porque ele não se relacionava com nenhuma mulher, mas como o Tyler, ele era o galanzão ali, né? Consegue ter a atenção das mulheres, tem relações ali.
os instintos sexuais, os instintos agressivos dele, porque ele só reprimia a raiva, ele não canalizava ela para nenhuma outra coisa. Os instintos de raiva, os instintos agressivos dele, porque nós temos instintos agressivos. É que a gente canaliza nossos instintos para certas coisas, mas de vez em quando a gente é agressivo com as pessoas, de vez em quando a gente tem uma explosão assim, a gente grita, esbraveja, quebra alguma coisa, não sei, a gente tem isso é natural do ser humano, faz parte da gente. Então tudo que ele ficava sempre reprimindo, porque ele não dava conta de lidar com isso no plano real, na vida real, então ele faz essa cisão, ele rompe com a realidade, ele cria uma outra realidade que não existe, só existe na cabeça dele, que é o Tyler. Ele precisa criar uma outra identidade, criar uma outra pessoa para poder fazer tudo aquilo, para poder realizar tudo aquilo que ele deseja. E aí a gente começa a pensar, a que ponto pode chegar um ser humano? Porque quando a gente pensa na psicose, a psicose existe, né? Existem aí os transtornos psicóticos. Existem transtornos que são da neurose e existem transtornos que são da psicose. E aí, para você que está assistindo o meu vídeo, não é da área da psicologia, vamos entender o que é neurose e o que é psicose. São estruturas de personalidade, tá? A neurose e a psicose, elas foram teorizadas dentro da psicanálise, foram pensadas dentro da psicanálise aí por Freud, Lacan. Freud começa a falar sobre isso, mas Lacan aprofunda mais os seus estudos nas estruturas da personalidade. E a neurose, Freud tem uma frase que é muito legal, né? Que fala que todos somos, no mínimo, neuróticos. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando: Nada, como assim eu sou neurótico? Se você não é neurótico, você é psicótico, você é perverso. Então, assim, existem estruturas da personalidade que são essas três: a neurose, a psicose e a perversão. Mas o filme, ele traz essas duas estruturas pra gente, sim, pra gente pensar: a neurose e a psicose. Porque o personagem, enquanto ele estava ali no consumismo, né, num transtorno mais compulsivo, ele era neurótico. Por quê? Qual que é a diferença da neurose e da psicose? Na neurose, a pessoa não perde esse pensamento lógico, ela não rompe com a realidade. É mais comum, então, alguns tipos de depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, são transtornos característicos da neurose. Agora, na psicose, existe o rompimento aí com a realidade, né? A pessoa realmente ela sai da realidade e cria um mundo paralelo na cabeça dela. Porque ela não tem capacidade de simbolizar as coisas, né? Ela não consegue simbolizar mentalmente. Ela precisa trazer aquilo que está na mente dela, ela precisa trazer para o plano real. Então, existem alucinações, delírios que a pessoa realmente acredita que são verdade. Ela começa a viver entre o mundo real e o mundo da imaginação dela, que ela acaba trazendo para o plano real como se aquilo realmente estivesse acontecendo. A diferença, então, entre a neurose e a psicose é romper com esse rompimento com a realidade. Na psicose existe o rompimento com a realidade, na neurose não, certo? Então, quando Freud diz todos somos no mínimo neuróticos, é porque pelo menos uma das três estruturas você vai ter, né? E a neurose aí seria essa que não tem esse rompimento com a realidade, tá? Não vou falar da perversão aqui porque a gente está analisando o filme, tudo bem? Mas então a gente começa a se questionar a que ponto chega o sofrimento humano que uma pessoa rompe com a realidade, que essa pessoa, que a vida real da pessoa, a vida dela tá tão sofrida, tá tão dolorida que ela chega a romper com a realidade. Fica aí o meu questionamento, a minha análise psicológica do Clube da Luta aí, pra gente trazer essa reflexão para as nossas vidas. Será que a gente tá vivendo aí como esse personagem sem nome, que a gente é só mais um número na sociedade? Ou será que a gente tá vendo sentido da nossa vida? Porque hoje em dia a gente tá vendo muitas pessoas aí buscando sentido na vida, pessoas que nunca se questionaram, nunca pararam para pensar, as pessoas funcionam no automático
E aí tem uma cena do filme que é excelente, que o personagem do Edward Norton, ele fala: nós somos apenas a cópia de uma cópia de uma cópia. Essa cena é sensacional, ela é logo no começo do filme ali, mas é muito interessante porque é isso, parece que a gente é um xerox uns dos outros, sabe? Parece que a gente vai só copiando aí as atitudes das outras pessoas, sem questionar o porquê, sem questionar se aquilo faz sentido pra gente, se tem um propósito naquilo, se a gente se sente bem fazendo aquilo ou se a gente se sente mal. A gente está vivendo num mundo em que as pessoas ligaram o botãozinho do automático, né? Como se a gente também fosse uma máquina, como se a gente também fosse um computador. Você liga o botãozinho do automático e vai fazendo as coisas ali sem olhar para você, sem olhar para aquilo que você está fazendo, né? E no caso do personagem do filme, isso começa a ser tão dolorido para ele que ele rompe com a realidade, né? Ele cria uma outra realidade para ele, que só existe na cabeça dele, mas ele acredita nela. Mas isso pode levar a muitas outras coisas também na nossa vida, né? A gente trazendo aqui para nós, pode levar sim ao desenvolvimento de psicoses. Quando a nossa realidade é muito dolorida, a gente pode desenvolver uma psicose, ou a gente pode desenvolver uma depressão sem sintomas psicóticos, a gente pode desenvolver um transtorno do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo. Então é isso, a gente tem que olhar para a nossa saúde mental. E esse filme, Clube da Luta, para a gente pensar na nossa saúde mental, é um excelente filme. E tá aí a minha dica para vocês de filme, tá? Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, deixe seu like, curte o canal, curte o vídeo, deixe seu comentário e compartilhem com seus amigos. Um beijo!